Se anjos estão em sua casa, talvez o primeiro sinal não seja algo que seus olhos vejam, mas algo que sua alma finalmente percebe. Há lugares onde o medo perde força sem explicação humana. Há ambientes onde a presença de Deus pesa mais do que a preocupação. Há cômodos simples que se tornam altares silenciosos porque o céu decidiu tocar a rotina da terra. E eu preciso começar dizendo algo com seriedade. Não buscamos anjos, buscamos o Deus que envia anjos. Não adoramos mensageiros, adoramos o Senhor dos Exércitos. Não colocamos nossa fé em sinais, firmamos nossa vida na palavra. Mas a Bíblia revela que Deus não deixou os seus filhos caminhando sozinhos. Hebreus 1:14 diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Isso significa que existe uma assistência invisível trabalhando ao redor daqueles que pertencem a Cristo. Enquanto você pensa que está apenas sobrevivendo a mais uma semana difícil, o céu pode estar guardando portas que você nem sabia que estavam ameaçadas. Enquanto você acha que sua casa é pequena, comum, cheia de problemas e imperfeições, Deus pode estar dizendo: é aqui que eu vou manifestar cuidado. O primeiro sinal é uma paz que não combina com a circunstância. Não é euforia, não é negação, não é fingir que nada está acontecendo. É aquela serenidade profunda que chega quando tudo do lado de fora ainda parece instável. A conta não fechou, a notícia preocupou, a família está sensível, o corpo está cansado, a mente está cheia. Mas de repente há uma quietude no espírito, como se alguém tivesse fechado as janelas da alma contra o vento do desespero. Essa paz não nasce da ausência de guerra, nasce da presença de Deus dentro da guerra. Foi assim com Jacó em Gênesis 28. Ele estava fugindo, carregando culpa, medo e incerteza. Deitou-se no chão, usando uma pedra como travesseiro. Que tipo de noite é essa? Uma noite dura. Uma noite de quem não tem controle, uma noite de quem não sabe o que virá amanhã. Mas justamente ali, no lugar mais improvável, ele sonhou com uma escada entre céu e terra, e os anjos de Deus subiam e desciam. Quando acordou, Jacó não disse: "Que lugar confortável!" Ele disse que Deus estava ali e ele não sabia. Quantas vezes sua casa pareceu apenas um lugar de cansaço, mas era um Betel escondido? Quantas vezes você entrou pela porta carregando dores que ninguém viu e mesmo assim sentiu que algo impedia sua alma de desabar? Quantas vezes você chorou no quarto, na cozinha, no banheiro, no corredor e depois se levantou com uma força que não vinha de você? Talvez você tenha chamado isso de coincidência. Talvez tenha dito: foi só um momento. Mas há momentos em que Deus ministra sem barulho. Há visitas do céu que não fazem espetáculo, apenas sustentam o coração. A paz verdadeira não é anestesia espiritual. Ela não impede você de agir, orar, corrigir, decidir. Pelo contrário, ela tira a pressa do medo e coloca direção no coração. Quando anjos ministram em uma casa, a atmosfera começa a rejeitar a tirania da ansiedade. Você continua responsável, mas não esmagado. Continua atento, mas não dominado. Continua humano, mas não abandonado. A presença celestial não transforma sua casa em cenário perfeito, transforma seu interior em lugar governado por Deus. Por isso, observe. Quando depois de uma oração sincera, depois de abrir a Bíblia, depois de clamar em silêncio, uma paz firme começa a ocupar aquilo que antes era pânico, não despreze. Pode ser o Senhor enviando socorro invisível, mas essa paz exige uma resposta. Não basta sentir alívio e continuar alimentando o caos. Uma casa visitada por Deus precisa ser recebida com reverência. O que você tem permitido entrar pelos seus olhos? Que palavras têm sido repetidas dentro dos seus cômodos? Que tipo de briga tem sido tratada como normal? Que pensamentos você tem cultivado como se fossem hóspedes permanentes? Há casas onde a televisão fala mais alto que a oração.
Há mesas onde a crítica tem mais espaço que a gratidão. Há quartos onde a preocupação dorme todos os dias na cama do coração. E Deus, com ternura, pergunta: você quer paz apenas como sensação ou quer paz como governo? Jesus ensinou que a paz dele não é como a paz do mundo. A paz do mundo depende do cenário. A paz de Cristo estabelece domínio apesar do cenário. Quando essa paz começa a operar, você percebe que não precisa responder toda provocação, não precisa vencer toda discussão, não precisa controlar todo detalhe, não precisa antecipar todo sofrimento. A casa onde há ministério do céu começa a ter outra cadência. O silêncio deixa de ser vazio e se torna descanso. A oração deixa de ser obrigação e se torna respiração. A palavra deixa de ser objeto decorativo e se torna lâmpada acesa. E talvez agora você esteja pensando: mas minha casa tem problemas demais para ter presença angelical. Quem disse que Deus só visita casas arrumadas? Jacó não estava em um templo polido. Estava no chão em transição, com uma pedra debaixo da cabeça. O céu não esperou Jacó resolver tudo para abrir uma visão. Deus apareceu no caminho. Deus apareceu no processo. Deus apareceu enquanto ele ainda carregava a confusão. Isso deve consolar você. O Senhor não está esperando sua família virar uma fotografia perfeita para trazer socorro. Ele está procurando um coração que reconheça: Deus estava aqui e eu não sabia. Então, quando essa paz vier, não trate como algo pequeno. Agradeça, consagre sua casa, diga: Senhor, se a tua presença está tocando este lugar, eu não quero expulsá-la com incredulidade, murmuração e dureza. Porque a paz é um convite. Ela é como uma porta entreaberta. Deus está chamando você para viver de modo mais atento, não mais como alguém dominado por presságios, mas como alguém guiado pela fé. Não mais procurando sinais em cada sombra, mas percebendo o cuidado do Pai em cada livramento, cada consolo, cada direção. E se a sua casa tem sido tomada por medo, hoje é dia de declarar: o medo não será o senhor deste lar. A ansiedade não será a voz mais alta. A perturbação não terá a última palavra. Se Deus envia seus ministros para servir os que herdarão a salvação, então há cuidado sobre aqueles que pertencem a Cristo. Levante sua fé. Ore pelos cômodos. Abençoe sua mesa. Recuse palavras de morte. Abra espaço para a presença. Porque uma casa não se torna santa por ser grande. Torna-se santa quando Deus é honrado dentro dela. O segundo sinal de que o céu está trabalhando em sua casa é uma proteção que você só entende depois. Na hora, parecia atraso, parecia interrupção, parecia incômodo. Parecia aquela mudança de plano que irrita, aquela porta que não abre, aquela pessoa que não atende, aquele caminho que não dá certo, aquela decisão que misteriosamente perde força dentro de você. Mas dias depois, semanas depois, às vezes anos depois, você olha para trás e percebe: Deus me guardou de algo que eu não tinha maturidade para enxergar. O livramento nem sempre chega com trombetas. Muitas vezes chega vestido de frustração. E é por isso que tanta gente reclama da proteção antes de reconhecê-la como misericórdia. O Salmo 91:11 diz que Deus dá ordens aos seus anjos a nosso respeito para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Observe a profundidade disso. Deus dá ordens. Não é acaso solto, não é energia sem rosto, não é sorte, é governo divino. O Deus que vê o invisível, que conhece armadilhas antes de elas se formarem, que percebe intenções antes de serem pronunciadas, ordena cuidado sobre os seus. Mas esse cuidado não significa que jamais enfrentaremos dor. Significa que nenhuma dor terá autoridade final sobre quem está nas mãos dele. Significa que há limites que o inferno não ultrapassa sem permissão.
Significa que até quando atravessamos vales, o pastor continua presente. Pense em José. Sua vida parecia uma sequência de injustiças. Traído pelos irmãos, vendido, levado para longe, acusado falsamente, esquecido na prisão. Se você olhasse apenas para os capítulos do meio, diria: onde está a proteção? Mas Deus não estava ausente. Deus estava conduzindo. O cuidado divino nem sempre impede o poço, mas impede que o poço seja o fim. Nem sempre evita o Egito, mas transforma o Egito em plataforma. Nem sempre fecha a prisão, mas usa a prisão como corredor para o palácio. Em Gênesis 50:20, José olha para seus irmãos e entende que o mal que eles intentaram, Deus transformou em bem. Essa é uma das maiores revelações para quem vive pela fé. Aquilo que veio contra você não tem poder para anular o propósito de Deus sobre você. Quando anjos estão ministrando em sua casa, você começa a perceber que certos perigos foram desviados antes de chegarem. Uma conversa que poderia destruir a família foi interrompida por uma palavra mansa. Uma decisão precipitada foi freada por um peso no coração. Uma viagem foi adiada. Um negócio aparentemente bom perdeu brilho. Uma aproximação que parecia promissora revelou sinais estranhos. Um hábito que estava abrindo brecha começou a incomodar. Deus protege não apenas de acidentes, mas de alianças erradas, de ambientes contaminados, de decisões movidas por carência, de palavras ditas na raiva, de portas que parecem oportunidade, mas escondem prisão. E aqui precisamos de maturidade. Nem todo impedimento é ataque. Às vezes é cerca. Nem toda demora é rejeição. Às vezes é livramento. Nem toda perda é derrota. Às vezes é poda. O problema é que nós costumamos chamar de bênção tudo que facilita nosso desejo e chamamos de guerra tudo que confronta nossa vontade. Mas o Pai sabe guardar até quando seus filhos não entendem. Quantas vezes você pediu algo que hoje agradece por não ter recebido? Quantas vezes você insistiu em um caminho que, se tivesse dado certo, teria afastado seu coração de Deus? Quantas vezes chorou por uma porta fechada e depois descobriu que atrás dela havia confusão? A proteção angelical não substitui a obediência. Ela não é licença para viver sem discernimento. Não é porque Deus guarda que podemos brincar com lugares que ferem a alma. Não é porque há anjos que podemos alimentar vícios, mentiras, ressentimentos e imprudências. O mesmo salmo que fala de anjos também fala de habitar no esconderijo do Altíssimo. Há uma posição espiritual. Habitar é permanecer. Não é visitar Deus em momentos de desespero e voltar a morar no medo. Não é usar a fé como guarda-chuva apenas quando a tempestade cai. Habitar é fazer de Deus sua referência diária, sua segurança constante, sua primeira consulta, seu último descanso. Uma casa protegida por Deus não é uma casa sem batalha. É uma casa que aprende a discernir a mão do Senhor nos detalhes. Quando uma discussão começa a crescer e alguém decide se calar para preservar a paz, isso pode ser proteção. Quando você sente vontade de orar por um filho sem saber o motivo, isso pode ser proteção. Quando algo em você diz, não responda agora, isso pode ser proteção. Quando Deus fecha uma porta que você queria arrombar, isso também pode ser proteção. A pergunta é, você está sensível o suficiente para obedecer quando Deus protege, contrariando sua pressa? A vida adulta ensina isso de forma profunda. Aos 40, 50, 60 anos, a pessoa já viu promessas humanas quebrarem, amizades mudarem, planos caírem, saúde exigir atenção, filhos escolherem caminhos, casamentos atravessarem desertos, sonhos precisarem ser revisitados. Nessa fase, a fé deixa de ser teoria bonita e se torna âncora. Você não precisa de uma espiritualidade infantil que exige explicação imediata para tudo.
Você precisa de uma confiança madura que diga: Senhor, se não abriu, eu confio. Se atrasou, eu confio. Se não entendi, eu continuo confiando. Quando perceber livramentos pequenos, agradeça. Não espere o milagre virar manchete para reconhecer a mão de Deus. Agradeça pelo acidente que não aconteceu, pela palavra que você não disse, pela proposta que não aceitou, pela companhia que se afastou, pela intuição espiritual que lhe impediu de avançar, pelo sono que voltou depois de noites pesadas, pela reconciliação que parecia improvável, pela porta fechada que preservou sua integridade. Existem livramentos que só serão plenamente compreendidos na eternidade. Talvez um dia, diante de Deus, você descubra quantas vezes foi guardado enquanto pensava estar esquecido. E se hoje você está frustrado porque algo não aconteceu como queria, entregue essa frustração ao Senhor. Diga: Pai, se isso é proteção, ensina-me a não lutar contra a tua mão. Porque há rebeldias que se disfarçam de determinação, há teimosias que chamamos de fé, há desejos que pedem bênção, mas não aceitam direção. O céu não está comprometido em satisfazer sua ansiedade, está comprometido em cumprir o propósito de Deus. A proteção divina não é sempre confortável, mas é sempre fiel. E quando anjos estão em sua casa, muitas vezes o sinal não é o que entra, mas o que Deus não permite entrar. O terceiro sinal é uma sensibilidade espiritual que começa a despertar dentro do lar. Aquilo que antes era tolerado passa a incomodar. Palavras duras deixam um peso diferente. Mentiras pequenas perdem a aparência de normalidade. Ambientes que alimentavam confusão começam a parecer estreitos para a alma. Há músicas, conversas, hábitos, lembranças e atitudes que antes pareciam inofensivos, mas agora soam como poeira sobre o altar. Isso não é culpa destrutiva, é convicção do Espírito, e onde o Espírito convence, o céu coopera. Anjos não vêm para massagear pecado escondido, vêm para servir o propósito santo de Deus. A presença do céu em uma casa não apenas consola, ela purifica. Em Isaías 6, o profeta vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins proclamam a santidade divina. Diante daquela visão, Isaías não aponta o dedo para os outros. Ele diz que é homem de lábios impuros e habita no meio de um povo de lábios impuros. A verdadeira visitação de Deus não produz arrogância espiritual, produz quebrantamento. Quem realmente percebe o céu não sai se achando superior. Sai dizendo: Senhor, toca minha boca, toca minha casa, toca minhas intenções. O altar purifica antes de enviar. A brasa toca antes da missão começar. Esse é um sinal que muitos ignoram porque preferem apenas o lado confortável da fé. Querem anjos guardando, mas não querem Deus corrigindo. Querem proteção na porta, mas não querem santidade na sala. Querem livramento para os filhos, mas não querem revisar o clima emocional da família. Querem paz no quarto, mas continuam plantando palavras de desprezo na cozinha. Porém, uma casa visitada pelo céu passa por ajustes, não como castigo, mas como cuidado. Deus corrige o que ama. Ele não permite que a sujeira se torne parte da mobília espiritual. Talvez você tenha começado a sentir vontade de pedir perdão por coisas antigas. Talvez uma frase dita há anos ainda volte ao coração, não para condenar, mas para curar. Talvez você tenha percebido que a casa está cheia de objetos emocionais invisíveis, mágoas guardadas, comparações silenciosas, ressentimentos herdados, promessas quebradas, orações abandonadas. Deus não revela para humilhar, revela para libertar. A luz não entra em um cômodo para zombar da poeira. A luz entra para mostrar onde precisa ser limpo. E quando o céu se aproxima, aquilo que estava escondido perde o direito de governar. Davi conhecia essa obra interior. Depois de cair,
Depois de ser confrontado, ele clamou no Salmo 51 para que Deus criasse nele um coração puro e renovasse dentro dele um espírito reto. Veja, Davi não pediu apenas para escapar das consequências, ele pediu transformação. Essa é a diferença entre remorso e arrependimento. O remorso quer alívio, o arrependimento quer restauração. O remorso se preocupa com a imagem, o arrependimento se entrega ao oleiro. O remorso pergunta: como faço para não parecer culpado? O arrependimento pergunta: Senhor, como volto a ser inteiro diante de ti? Quando anjos ministram em uma casa, a consciência adormecida acorda. O marido percebe que autoridade não é dureza. A esposa percebe que silêncio acumulado pode virar muro. Os pais percebem que corrigir sem afeto fere. Os filhos percebem que independência sem honra empobrece. A família percebe que nem tudo se resolve com dinheiro, comida, rotina e aparência. Há batalhas que só se vencem com humildade. Há portas que só se fecham com arrependimento. Há atmosferas que só mudam quando alguém decide parar de justificar o erro e começa a buscar a presença de Deus. E preste atenção, convicção espiritual não vem para esmagar você. O acusador diz: você não presta, não tem jeito, acabou. Deus diz: filho, venha, ainda há cura, ainda há caminho, ainda há graça. A voz do inimigo paralisa, a voz do Senhor chama, a condenação empurra para o esconderijo. A convicção conduz ao altar. A vergonha diz: fuia de Deus. A graça diz: corra para Deus. Se aquilo que você sente está produzindo desespero sem saída, isso não é o coração do Pai. Mas se está produzindo desejo de limpeza, reconciliação, verdade e obediência, então ouça com reverência. Jeremias foi chamado ainda jovem, sentindo-se incapaz, dizendo que não sabia falar. Deus tocou sua boca e colocou palavras nele. Aqui existe uma aplicação profunda para sua casa. Talvez Deus queira tocar a forma como você fala. Há lares destruídos não por grandes tragédias, mas por pequenas frases repetidas com veneno. Você sempre faz isso. Você nunca muda. Eu sabia que não podia contar com você. Essa família não tem jeito. Palavras assim constroem celas dentro de casa. Mas quando Deus toca a boca, a linguagem muda. A repreensão ganha sabedoria. A verdade ganha amor. A correção ganha lágrimas. O silêncio ganha propósito. Uma casa com sinais do céu começa a trocar maldição por bênção. Não bênção religiosa vazia, mas palavras alinhadas com Deus. Em vez de decretar fracasso sobre os filhos, você começa a declarar destino. Em vez de repetir medo sobre a saúde, você começa a orar com fé. Em vez de alimentar suspeitas, você pede discernimento. Em vez de guardar acusações, você busca conversas que curem. A presença angelical não transforma pessoas em seres perfeitos de um dia para o outro, mas cria um movimento, do endurecimento para o quebrantamento, da desculpa para a responsabilidade, da sombra para a luz. Se esse sinal está acontecendo em sua casa, não fuja. Não diga: estou sensível demais. Talvez você esteja finalmente acordando. Talvez Deus esteja lhe dando a oportunidade de quebrar ciclos antes que eles atravessem mais uma geração. Talvez o céu esteja dizendo: este lar não será governado pelas feridas antigas. Há famílias que carregam padrões de orgulho, frieza, gritaria, abandono emocional, controle, comparação e incredulidade. Mas em Cristo, padrões podem ser interrompidos. A cruz não apenas perdoa pecados individuais, ela inaugura uma nova criação. Você não precisa reproduzir tudo o que recebeu. Você pode entregar a Deus o que herdou e escolher um novo caminho. Faça de sua casa um lugar onde arrependimento não seja vergonha, mas caminho de cura, onde pedir perdão não seja humilhação, mas grandeza espiritual.
onde a palavra tenha direito de corrigir todos, não apenas aqueles que você acha errados, onde ninguém use versículos como pedras contra os outros, mas como espelho diante de si. E então você perceberá: anjos não são atraídos por espetáculo, mas por obediência ao Deus Santo. O céu se move onde há rendição. O Senhor se manifesta onde há corações que dizem: purifica-nos, começa em mim. Visita este lar não apenas para nos proteger, mas para nos transformar. O quarto sinal é socorro inesperado no momento em que suas forças estão se esgotando. Não é apenas paz interior, nem apenas proteção silenciosa, nem apenas convicção que purifica. É aquele auxílio que chega quando você já não sabe como continuar. Uma palavra que vem na hora certa. Uma pessoa que liga sem saber o que você estava enfrentando. Um recurso que aparece quando a porta parecia fechada. Uma coragem que se levanta no peito depois de uma noite de lágrimas. Um descanso que toca o corpo quando a alma já estava no limite. O céu sabe a hora exata em que o ser humano começa a dobrar por dentro. E Deus não despreza gente cansada. No Getsemane, Jesus viveu uma angústia profunda. Ele se prostrou em oração, enfrentando o peso da cruz que se aproximava. Lucas 22:43 registra que um anjo do céu apareceu para fortalecê-lo. Pense nisso com reverência. O Filho de Deus, em sua humanidade real, recebeu fortalecimento no momento da agonia. Isso não diminui sua glória, revela sua identificação conosco. Ele sabe o que é carregar peso, sabe o que é orar quando a vontade humana treme, sabe o que é enfrentar uma noite que parece esmagar o peito. E se o Pai enviou fortalecimento ao Filho no jardim, por que você acha que Ele não pode enviar auxílio a você na madrugada da sua casa? Há pessoas ouvindo esta mensagem que não estão apenas cansadas fisicamente, estão cansadas de sustentar tudo, cansadas de parecer fortes, cansadas de ser coluna para todos enquanto ninguém pergunta se a coluna rachou, cansadas de cuidar, pagar, resolver, lembrar, esperar, interceder, perdoar, recomeçar. Existe um cansaço que não se cura apenas dormindo, porque ele mora no espírito. E é exatamente aí que o ministério do céu toca. Não para transformar você em máquina, mas para lembrar que você é filho, filha, servo amado, ovelha cuidada pelo pastor. Esse sinal aparece quando você pensa: eu não vou conseguir, mas consegue dar mais um passo, não por orgulho, mas por graça. Ele aparece quando você queria desistir de orar, e uma frase da Escritura volta ao coração. Aparece quando você estava prestes a responder com dureza e algo segura sua língua. Aparece quando a solidão pesa, mas uma presença doce faz o quarto parecer menos vazio. Aparece quando ninguém sabe a batalha que você travou no travesseiro, mas Deus envia força antes do amanhecer. Às vezes, o milagre não é tirar você do jardim, é fortalecer você dentro dele. A mulher do fluxo de sangue também nos ensina sobre esse socorro que alcança o limite humano. Por 12 anos, ela sofreu, gastou recursos, tentou caminhos, perdeu lugar social, perdeu forças, perdeu expectativas. Mas quando tocou em Jesus, recebeu virtude, cura e restauração. Marcos 5 mostra que Cristo percebeu aquele toque diferente, um toque de fé nascido da exaustão. Há momentos em que sua casa vira o lugar desse toque. Você não tem multidão ao redor, não tem aplausos, não tem energia, mas tem uma fé pequena, tremendo, quase sem voz, dizendo: se eu apenas tocar em Cristo, algo pode mudar. E o céu reconhece esse toque. Não confunda cansaço com fracasso espiritual. Elias, depois de grandes confrontos, também se sentiu esgotado. Deus não começou dando um sermão pesado, deu descanso e alimento. Há dias em que o cuidado de Deus parece simples: comer,
Dormir, respirar, levantar devagar, voltar ao caminho sem teatralidade. Existem pessoas que querem espiritualizar tudo e esquecem que Deus também cuida da fragilidade humana. Uma casa visitada pelo céu aprende a respeitar limites sem idolatrar fraquezas. Aprende a descansar sem abandonar a missão. Aprende a pedir ajuda sem sentir vergonha. Aprende que até profetas precisam de pão e sono. O socorro inesperado também pode vir por meio de pessoas. Hebreus 13:2 nos lembra que alguns, sem saber, hospedaram anjos. Essa passagem não deve gerar fantasia descontrolada, mas reverência diante da forma como Deus pode usar encontros comuns para cumprir propósitos eternos. Uma visita, uma conversa, uma mensagem, um favor, uma orientação, uma presença discreta podem ser instrumentos de Deus. Às vezes o anjo não entra em sua casa com asas visíveis, mas Deus envia alguém com uma palavra limpa, uma ajuda prática, uma oração sincera, uma mão estendida. E você percebe, o Senhor se lembrou de mim. Mas há outro lado. Talvez você seja o socorro que Deus quer enviar à casa de alguém. Quem recebe ministério do céu também se torna instrumento de ministério na terra. A mesma mão que foi levantada do chão aprende a levantar outros. A mesma boca que foi consolada aprende a consolar. A mesma casa que recebeu cuidado passa a repartir pão, escuta, oração e presença. Não espere ter tudo resolvido para ser canal. Às vezes, sua ferida cicatrizando fala mais alto que discursos perfeitos. Às vezes, sua fé no meio do processo fortalece alguém que estava prestes a parar. Pergunte a si mesmo: minha casa é um lugar onde pessoas cansadas encontram alívio ou mais cobrança? Minha mesa cura ou julga? Minha voz levanta ou pesa? Minha fé acolhe ou humilha? Uma casa onde há sinais do céu não se torna palco de superioridade espiritual. Torna-se refúgio. Não refúgio para esconder pecado, mas refúgio para encontrar graça. Não lugar de acomodação, mas ambiente de restauração. Há lares onde um visitante sai mais leve porque sentiu paz. Há cozinhas onde conselhos simples têm cheiro de céu. Há salas onde uma oração sem palavras difíceis abre espaço para Deus agir. O socorro inesperado ensina uma verdade. Você não é sustentado apenas pelo que controla. Existe provisão que vem de cima. Existe força que não nasce da personalidade. Existe coragem que não depende da idade. Existe renovo que dinheiro não compra. Quando anjos estão em sua casa, o esgotamento não tem permissão para decretar seu fim. Pode haver cansaço, mas haverá renovo. Pode haver lágrimas, mas haverá mão estendida. Pode haver noite, mas haverá assistência. Pode haver jardim de agonia, mas não haverá abandono. Então, se hoje você está no limite, não transforme seu limite em sentença. Transforme-o em altar. Diga: Senhor, eu não tenho mais força fabricada, mas recebo força enviada. Pare de fingir que está tudo bem quando não está. Deus não precisa de máscaras para operar. Ele se aproxima da verdade. Abra seu coração. Ore com sinceridade. Peça ajuda. Receba cuidado. E quando o socorro chegar, não diga apenas que sorte. Diga: foi o Senhor. Porque há ajudas que carregam digitais do céu. Há renovações que são visitas da graça. Há momentos em que a casa continua a mesma por fora, mas por dentro alguém foi fortalecido por Deus para continuar obedecendo. O quinto sinal é discernimento contra enganos espirituais. Quando o céu está ativo em sua casa, você começa a perceber que nem toda aparência bonita carrega verdade, nem toda oportunidade aberta vem de Deus, nem toda voz convincente merece confiança, nem toda emoção intensa é direção. O discernimento é uma luz fina e poderosa. Ele não grita, mas revela, não humilha, mas separa, não alimenta paranoia, mas produz sobriedade. Uma casa assistida por Deus não vive assustada com tudo,
vive atenta ao que realmente importa. A fé madura não enxerga demônio em cada detalhe, mas também não chama trevas de luz para evitar confronto. Em 2 Reis 6, o servo de Eliseu acordou e viu a cidade cercada por cavalos e carros do inimigo. Ele entrou em pânico. Eliseu, porém, orou para que Deus abrisse os olhos do rapaz. Então ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. A realidade visível dizia: estamos cercados. A realidade espiritual dizia: estamos guardados. Essa passagem não ensina negação do perigo, ensina percepção ampliada. O servo não precisava inventar segurança, precisava enxergar o que Deus já havia colocado ao redor. O discernimento muda a leitura da cena. Onde o medo vê fim, a fé percebe assistência. Muitas famílias sofrem porque interpretam tudo apenas pela carne. Uma discussão vira apenas temperamento. Uma frieza espiritual vira apenas fase. Uma porta perigosa vira apenas chance de crescimento. Uma influência nociva sobre os filhos vira apenas amizade. Uma mentira recorrente vira apenas costume. Mas quando Deus abre os olhos, você começa a notar padrões. Não para viver desconfiando de todos, mas para proteger o altar. Existem ambientes que drenam a fé. Existem conversas que contaminam a esperança. Existem conteúdos que enfraquecem a pureza do coração. Existem amizades que normalizam aquilo que Cristo morreu para libertar. O discernimento angelical em torno de uma casa se manifesta como alertas santos. Você sente que precisa orar por alguém. Percebe que deve investigar uma situação com calma. Entende que não deve responder no calor do momento. Nota que uma proposta carrega pressa demais, vaidade demais, confusão demais. O Espírito Santo não guia apenas por portas abertas. Ele também guia por inquietações santas. Há inquietações que não são ansiedade, são vigilância. Há desconfortos que não são medo, são proteção. Há silêncios de Deus que não são abandono, são convites para esperar. Mas discernimento exige pureza de intenção. Se o coração está cheio de orgulho, tudo vira suspeita contra os outros. Se está cheio de feridas não tratadas, tudo parece ameaça. Se está cheio de controle, até Deus parece demorado. Por isso, antes de discernir a casa, peça a Deus para discernir você. Davi orou pedindo que o Senhor sondasse seu coração e conhecesse seus pensamentos. Esse é um passo indispensável. Quem não permite que Deus examine seu interior, corre o risco de chamar preconceito de discernimento, mágoa de prudência, medo de sabedoria, dureza de zelo. O verdadeiro discernimento começa com humildade. Jesus disse que devemos vigiar e orar. Não apenas vigiar, não apenas orar. Vigiar sem orar vira tensão. Orar sem vigiar pode virar ingenuidade. Uma casa espiritualmente desperta une as duas coisas. Ora pelos filhos, mas também conversa. Ora pelo casamento, mas também muda atitudes. Ora por proteção, mas também fecha brechas. Ora por provisão, mas também age com responsabilidade. Ora contra o mal, mas também abandona práticas que alimentam escuridão. Não adianta pedir anjos na porta e manter rebeldia sentada à mesa como convidada. Davi enfrentou Golias não porque ignorou o tamanho do gigante, mas porque discerniu o tamanho da aliança. Todo o exército via um guerreiro assustador. Davi via um incircunciso afrontando o Deus vivo. A diferença não estava apenas nos olhos físicos, mas na leitura espiritual. Quando você tem discernimento, não mede a batalha apenas pela ameaça. Mede pela fidelidade de Deus. Não pergunta apenas qual é o problema. Pergunta qual é a promessa. Não pergunta apenas quem está contra mim. Pergunta quem me chamou. Isso muda a postura. O medo encolhe o corpo. A fé firma os pés. Na sua casa, o discernimento pode se expressar em decisões práticas.
Talvez Deus esteja chamando você a restaurar o hábito de orar antes de decisões importantes. Talvez precise limitar aquilo que entra pela tela. Talvez precise conversar com alguém antes que uma distância vire ruptura. Talvez precise parar de chamar de personalidade aquilo que é ferida. Talvez precise procurar ajuda, aconselhamento, acompanhamento pastoral, orientação sábia. Discernimento não é espetáculo espiritual, é sabedoria aplicada à vida comum. É perceber o invisível e agir no visível com responsabilidade. E aqui há um alerta: nunca use o tema dos anjos para fugir de Cristo. Há pessoas fascinadas por sinais, números, sensações, sonhos, arrepio, mistério, mas pouco interessadas em obediência, perdão, santidade, serviço e cruz. Isso é perigoso. Os anjos de Deus sempre apontam para o Senhor, não para si mesmos. Quando a revelação é bíblica, ela aumenta a reverência por Deus, amor pela palavra, humildade e compromisso com a verdade. Se algo aumenta vaidade, medo, curiosidade vazia ou dependência de experiências, examine com cuidado. O céu não alimenta confusão espiritual. O céu glorifica a Deus. Uma casa com discernimento se torna menos manipulável. Não cai facilmente em palavras bonitas sem fruto. Não entrega sua paz a qualquer opinião. Não permite que toda crise externa invada o lar. Não constrói decisões sobre impulso, não chama pressa de direção. Aprende a perguntar: isso aproxima nossa casa de Cristo ou afasta? Isso produz fruto do Espírito ou alimenta obras da carne? Isso fortalece a fé ou apenas satisfaz a ansiedade? Essas perguntas são simples, mas poderosas. Elas se tornam filtros espirituais. Se anjos estão em sua casa, pode ser que Deus esteja abrindo seus olhos para ver além do óbvio. Não para assustar você, mas para firmá-lo. Não para torná-lo desconfiado, mas vigilante. Não para isolá-lo, mas para santificar seus relacionamentos. O servo de Eliseu precisava ver que havia mais com eles do que contra eles. Talvez você também precise. Há mais graça do que culpa, mais promessa do que ameaça, mais presença do que solidão, mais exército celestial ao redor do propósito de Deus do que você imagina. Levante a cabeça, peça olhos abertos, e quando Deus mostrar, obedeça sem arrogância, com mansidão e firmeza. O sexto sinal é uma mudança no modo como sua casa responde à palavra de Deus. Antes, a Bíblia podia estar presente como objeto, memória de infância, tradição familiar ou frase conhecida. Mas quando o céu começa a ministrar, a palavra deixa de ser ruído religioso e se torna voz viva. Um versículo que você já leu muitas vezes atravessa o coração como flecha de cura. Uma pregação ouvida por acaso parece falar diretamente com sua situação. Uma passagem aberta em oração não apenas informa, mas confronta, consola e direciona. Isso é sinal precioso, porque os anjos servem ao Deus da palavra e a presença celestial nunca despreza aquilo que Deus falou. O Salmo 103:20 diz que os anjos cumprem as ordens do Senhor, obedecendo à voz da sua palavra. Essa afirmação é profunda. O mundo espiritual não se move por capricho humano, mas pela autoridade de Deus. Quando uma casa honra a palavra, ela se alinha com a linguagem do céu. Não significa usar versículos como fórmulas mágicas. Significa submeter pensamentos, decisões, conversas e desejos ao que Deus revelou. Uma casa onde a Bíblia é aberta com fome e reverência se torna um terreno menos favorável para a confusão. A palavra ordena o interior. Ela separa a emoção de verdade, impulso de direção, acusação de correção, medo de prudência. Jesus, no deserto, enfrentou tentações respondendo com a Escritura. Ele não debateu a partir de sensação. Ele disse: está escrito. Essa é uma chave para sua casa.
Há momentos em que a única resposta segura contra a pressão é voltar ao que está escrito. Quando o medo diz que você será destruído, a palavra lembra que Deus é refúgio. Quando a culpa diz que não há retorno, a palavra revela graça para o arrependido. Quando a raiva pede vingança, a palavra chama ao perdão e à justiça de Deus. Quando a escassez grita, a palavra ensina confiança e responsabilidade. Quando o orgulho quer vencer a discussão, a palavra manda escolher mansidão. Uma casa onde anjos ministram começa a ter fome por verdade. Você não se contenta mais com frases bonitas sem raiz bíblica. Não quer apenas emoção de momento, quer fundamento, quer Cristo, quer maturidade, quer uma fé que sobreviva ao hospital, ao boleto, ao luto, ao silêncio, à espera, à decisão difícil. Adultos que já atravessaram muitas estações sabem, mensagens superficiais podem animar por uma noite, mas só a palavra sustenta no vale prolongado. Só a palavra continua quando a música acaba. Só a palavra fica quando ninguém sabe o que dizer. Só a palavra impede a alma de negociar sua aliança. Josué recebeu uma direção clara: meditar na lei do Senhor dia e noite para ter cuidado de fazer conforme tudo o que nela estava escrito. Não era apenas leitura, era obediência. Não era apenas conhecimento, era caminho. Em sua casa, isso pode começar de forma simples. Um trecho lido antes de dormir, uma oração em família, uma conversa honesta sobre um texto bíblico, uma decisão revista à luz da Escritura, uma bênção pronunciada sobre alguém que estava abatido. O céu não despreza começos pequenos. Às vezes, uma casa muda não por causa de um grande evento, mas por causa de uma rotina santa restaurada. Mas cuidado! A palavra precisa ser aplicada primeiro em quem fala. Há lares onde a Bíblia foi usada como martelo para quebrar os outros, mas nunca como espada para discernir o próprio coração. Isso fere. Pais que citam versículos sem amor podem gerar resistência. Cônjuges que usam a Escritura para vencer discussões podem perder a comunhão. Líderes de casa que exigem submissão, mas não demonstram serviço, distorcem o espírito do Evangelho. A palavra é autoridade, mas sua aplicação precisa carregar o caráter de Cristo. Verdade sem amor vira dureza. Amor sem verdade vira confusão. Em Jesus, graça e verdade caminham juntas. Quando a palavra começa a governar, há decisões que mudam. A casa passa a valorizar perdão mais que orgulho, integridade mais que vantagem, oração mais que murmuração, generosidade mais que apego, presença mais que aparência, disciplina mais que impulso, esperança mais que cinismo. Isso não acontece de forma automática, mas pela renovação da mente. Romanos 12 fala de transformação pela renovação do entendimento. Uma casa renovada não é aquela que nunca enfrenta pensamentos ruins, é aquela que aprende a não ser governada por eles. A mente começa a ser treinada pela verdade. Talvez você esteja em uma fase em que sua casa precisa voltar à palavra. Não como peso religioso, mas como pão. Não como decoração, mas como direção. Não como lembrança do passado, mas como vida para hoje. Você já viveu tempo suficiente para saber que conselho humano tem limite. Opiniões mudam, modas mudam, plataformas mudam, pessoas mudam, mas a palavra do Senhor permanece, e quando ela entra de novo no centro da casa, algo começa a reorganizar o ambiente. O coração endurecido amolece, a esperança cansada respira. A fé pequena encontra alimento, a oração ganha conteúdo, a conversa ganha sabedoria. O sinal não é apenas ter uma Bíblia aberta sobre a mesa, é ter um coração aberto diante dela. É quando um versículo interrompe uma decisão errada. É quando uma promessa sustenta uma noite difícil. É quando uma correção impede um desastre. É quando uma história bíblica dá linguagem para a sua dor.
José ensina perseverança. Davi ensina coragem e arrependimento. Jeremias ensina fidelidade no chamado. A mulher do fluxo de sangue ensina fé quando os recursos acabam. Jesus, no Getsêmani, ensina entrega quando a alma está angustiada. A palavra costura nossas experiências à fidelidade de Deus. Se esse sinal está aparecendo, alimente-o. Não espere vontade perfeita para buscar a Escritura. Comece com reverência. Peça: Senhor, fala comigo sem que eu manipule o texto para ouvir apenas o que desejo. Essa oração é poderosa, porque muitas vezes não precisamos de confirmação para nossos planos. Precisamos de direção para nossos passos. Não precisamos que Deus abençoe nossa pressa. Precisamos que Ele governe nosso coração. Quando a palavra governa, a casa deixa de ser movida apenas por humor, notícia, trauma e pressão. Ela passa a respirar eternidade. E se anjos obedecem à voz da palavra de Deus, então que sua casa volte a ser lugar onde essa voz é honrada. Que os cômodos ouçam menos reclamação e mais gratidão, menos acusação e mais intercessão, menos medo repetido e mais promessa confessada com humildade, não como técnica, mas como fé, não como superstição, mas como aliança, porque o céu reconhece o lar que se curva diante do Senhor. E onde a palavra encontra lugar, a luz encontra passagem. O sétimo sinal é um chamado renovado à missão, à esperança e à consagração do lar. Porque Deus não visita uma casa apenas para que ela se sinta protegida. Ele a visita para que ela se torne testemunho. O céu não se aproxima apenas para aliviar o coração, mas para reposicionar a vida. Uma casa tocada por Deus começa a perguntar: Senhor, para que estamos aqui? Que tipo de luz este lar deve carregar? Que legado espiritual deixaremos? Que memória de fé nossos filhos, netos, amigos e vizinhos terão de nós? Essa pergunta muda tudo. Ela tira a fé do campo da sobrevivência e a coloca no terreno do propósito. Mateus 5 registra Jesus dizendo que seus discípulos são luz do mundo e que uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. A luz não existe para enfeitar a si mesma. Ela existe para iluminar. Quando anjos estão em sua casa, quando Deus ministra paz, proteção, convicção, socorro, discernimento e fome pela palavra, tudo isso converge para um destino. Sua casa precisa refletir Cristo, não uma religiosidade teatral, não uma perfeição fabricada, mas uma luz real, humilde, firme, visível nas atitudes, luz na forma de tratar pessoas, luz na maneira de enfrentar crises, luz na generosidade, luz na reconciliação, luz na coragem de dizer não ao mal, luz na perseverança quando outros já perderam a esperança. Há casas que pregam sem microfone, pregam pela forma como atravessam perdas sem abandonar Deus. Pregam quando continuam orando por um filho distante. Pregam quando perdoam sem permitir abuso. Pregam quando escolhem integridade mesmo com prejuízo. Pregam quando cuidam dos idosos com honra. Pregam quando a mesa acolhe, quando a porta não se fecha para quem precisa, quando a palavra é vivida nos detalhes. Talvez seu lar nunca seja famoso, mas pode ser conhecido no céu como lugar de fidelidade. E isso vale mais do que aplauso humano. Atos 12 mostra Pedro preso, a igreja orando e um anjo sendo enviado para libertá-lo. Enquanto correntes pareciam definir o cenário, a oração da casa onde os irmãos estavam reunidos fazia parte da resposta. Veja como Deus une céu e terra. Anjos agem, mas a igreja ora. O sobrenatural não anula a participação dos santos. Uma casa de oração se torna ponto de resistência contra a escuridão. Não porque as pessoas ali sejam fortes por si mesmas, mas porque decidiram depender do Deus que abre portas de ferro. Sua oração doméstica pode parecer pequena, mas no mundo espiritual ela tem peso.
Um joelho dobrado em segredo pode abalar cadeias que olhos humanos não veem. Talvez você pense, minha família é complicada demais. Mas famílias bíblicas também foram. Havia rivalidade, medo, esterilidade, traição, fuga, luto, orgulho, restauração. Deus nunca precisou de famílias impecáveis para cumprir propósitos. Ele sempre procurou pessoas que respondessem à sua voz. Josué disse: "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Essa declaração não era enfeite de parede, era posicionamento. Em um mundo de muitos deuses, muitas pressões e muitas conveniências, Josué traçou uma linha espiritual. Hoje, talvez Deus esteja chamando você a fazer o mesmo. Não com gritaria, não com imposição carnal, mas com firmeza santa. Nesta casa, Cristo será honrado. Servir ao Senhor em casa começa em coisas concretas. Começa quando você escolhe falar a verdade. Quando decide apagar aquilo que alimenta trevas, quando pede perdão sem esperar o outro começar, quando devolve a Deus o primeiro lugar, quando para de idolatrar controle, quando abençoa em vez de amaldiçoar, quando ora por quem o irrita, quando escuta antes de reagir, quando transforma preocupação em intercessão, quando ensina à próxima geração que fé não é apenas frequentar culto, mas caminhar com Deus na segunda-feira, no trabalho, no trânsito, na cozinha, no silêncio. O clímax dessa mensagem é este: se Deus está dando sinais de cuidado em sua casa, não desperdice a visitação vivendo distraído. Não trate o santo como comum. Não reduza a presença divina a uma sensação passageira. O céu se move para que você se mova em direção a Deus. A paz chama a confiança. O livramento chama a gratidão. A convicção chama ao arrependimento. O socorro chama a dependência. O discernimento chama a vigilância. A palavra chama a obediência. E a missão chama a consagração. Tudo está conectado. Tudo aponta para Cristo. Tudo convida você a dizer: Senhor, toma este lar. E agora eu falo ao coração de quem tem vivido dias difíceis. Sua casa não acabou, sua história não terminou, sua família não é impossível para Deus. Talvez existam feridas profundas, conversas adiadas, lágrimas antigas, perdas que ainda doem, medos sobre o futuro, preocupações com saúde, finanças, filhos, casamento, solidão. Mas o Deus que envia seus anjos também envia sua palavra, seu espírito, sua graça e sua presença. Não entregue sua casa ao desespero, não entregue sua mente à confusão. Não entregue sua boca à murmuração, não entregue seu futuro ao medo. Levante um altar onde havia apenas cansaço. Declare com fé: esta casa pertence ao Senhor. Esta mesa pertence ao Senhor. Estes quartos pertencem ao Senhor. Estas memórias serão curadas pelo Senhor. Estas conversas serão lavadas pelo Senhor. Esta família será alcançada pela misericórdia do Senhor. Não como fórmula vazia, mas como rendição verdadeira. Porque o lar que se rende a Cristo se torna território de esperança. Ainda que haja luta, há cobertura. Ainda que haja processo, há propósito. Ainda que haja noite, há Deus vigiando. Ainda que haja lágrimas, há promessa trabalhando. E lembre-se, os anjos são servos, mas Cristo é o Rei. Os anjos ministram, mas Cristo salva. Os anjos guardam, mas Cristo redime. Os anjos podem aparecer no caminho, mas Cristo é o caminho. Não coloque sua confiança no mensageiro. Coloque sua vida nas mãos daquele que governa os mensageiros. O maior sinal de que o céu tocou sua casa não será apenas um arrepio, um sonho, uma sensação ou um livramento. Será uma vida mais parecida com Jesus. Mais humilde, mais firme, mais santa, mais cheia de amor, mais corajosa para obedecer, mais pronta para perdoar, mais determinada a permanecer. Então vá em paz, mas não volte à distração. Ore hoje, consagre hoje, reconcilie quando for possível,
Feche portas que precisam ser fechadas. Abra a Bíblia. Abençoe sua família. Caminhe pelos cômodos com fé simples e diga: Senhor, reina aqui. E se o medo tentar voltar, responda com a palavra. Se a acusação tentar prender você ao passado, responda com a cruz. Se a ansiedade tentar governar o amanhã, responda com confiança. Se a escuridão tentar ocupar espaço, acenda a luz da obediência. Receba este selo como decreto bíblico sobre sua vida e sua casa. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, 7. Que essa verdade não seja apenas frase bonita, mas fundamento de fé. Que o Senhor acampe sua misericórdia ao redor do seu lar. Que Ele livre sua mente do pânico, sua boca da morte, sua família da destruição, seu coração da incredulidade. Que sua casa seja marcada pela presença de Deus, guardada pela fidelidade do Pai, purificada pela palavra, fortalecida pela graça e enviada como luz. Em nome de Jesus, que onde havia medo, haja confiança, onde havia peso, haja descanso, onde havia sombra, haja claridade, onde havia silêncio espiritual, haja oração viva. E que, ao entrar em sua casa, as pessoas não digam apenas que ela é bonita, organizada ou confortável, mas que possam sentir, de alguma forma santa e profunda: Deus está neste lugar.